Olá, bom dia, meus amados, minhas amadas. Deixa eu dar uma acertadinha na luz aqui. Que a graça do nosso Deus esteja com todos vocês. Estamos começando mais um Quem Tem Sede Venha. Estamos ao vivo aqui com uma mensagem de Deus no seu coração. Vou mandar um abraço para quem está entrando aí com a gente, Talarico, a Helena. Que Deus possa abençoar fortemente, poderosamente a cada um de vocês, tá bom? A Rê acabou de entrar também, que Deus abençoe, viu? Tem uma palavra hoje que sempre na terça-feira eu estou trazendo para vocês uma palavra que eu prego na igreja no sábado então quem me acompanha de sábado sabe que a palavra é a que eu levei lá, que Deus falou no meu coração, e como normalmente é público diferente, né, eu trago essa palavra aqui também. Há um tempo atrás eu falei sobre Lucas 22, quando os discípulos, logo depois da Santa Ceia, eles tiveram uma discussão. Eles começaram a entre eles disputar quem seria o maior, quem seria o mais próximo, né, enfim, e qual deles seria realmente o líder, né? A soberba do homem, né? De sempre querer estar nas alturas, sempre querer ser o maior. E naquela ocasião, eu li aqui o trecho de Lucas 12, que Jesus os repreendeu, né? E ele falou assim, ó, pois qual o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é o que está à mesa? Eu, porém, entre vós sou aquele que serve. E vós sois os que tens permanecido comigo nas minhas tentações. Eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou. Então, depois ele fala, né, para que comais e bebais à mesa no meu reino. Então, o que Jesus fala para eles aqui é o seguinte, né, olha, vocês estão comigo e eu vou destinar a vocês o reino, e vocês vão sentar à mesa comigo. Então, toda vez que Jesus ele toca em alguém e a pessoa permanece nele, essa pessoa ganha o direito de sentar à mesa com ele no reino, né? E eu estou relembrando isso daqui, que foi uma palavra que nós trouxemos há um tempo atrás, porque o que nós vamos ver hoje está em João capítulo 12. Então, se você tem Bíblia e tem condição de ler, mas se não eu vou ler aqui para nós, ó, João capítulo 12. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse aos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus, deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto. Deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isso. Porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes formaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Até aqui. Veja bem, a gente viu aqui um texto onde Jesus estava entrando na sua última semana de vida aqui na Terra, né? Ele estava 6 dias antes da Páscoa. A gente sabe que na noite da Páscoa, logo depois da Páscoa, foi a noite em que ele foi entregue, né? Ele saiu lá do cenáculo onde eles estavam comemorando a Páscoa, e ele passa ali pelo vale de Cedron, e ali ele vai para o Getsemane, e no Getsemane, quando ele está ali com os seus discípulos, ele
ele então é traído por Judas e ele é preso ali, e aquela noite ele passa uma noite terrível, sendo humilhado, agredido, né, machucado, e no dia seguinte ele é crucificado. Então, na noite da Páscoa foi a noite que, a véspera da morte, da sua crucificação. E nós estamos vendo nesse texto aqui que João relata que 6 dias antes da Páscoa, né, ou seja, nessa última semana, Jesus ele decide passar em Betânia, e lá está tendo um jantar, está tendo uma comemoração. Onde que ele está? Ele está nesse vilarejo, na casa de um leproso. Apesar do texto aqui, muita gente pensar que ele estava na casa dos 3 aí, de Marta, de Maria e de Lázaro, porque eram os 3 irmãos que sempre o recebiam, né? Em outras ocasiões eles tinham recebido ele em casa, mas agora, se você pegar no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus 26 e Marcos 14, você vai ver que Jesus ele chega e vai até a casa de um leproso chamado Simão, um homem que ele era desprezado pela sociedade, né? Porque naquela época as pessoas acometidas por essa doença, elas saíam da cidade, eram desprezadas por toda a sociedade, e Jesus vai à casa dele. Isso mostra, na verdade, o que Jesus sempre fez, que foi o quê? Nunca agir com preconceito, nunca excluir ninguém do seu reino, né? E ele então vai à casa desse moço. E o que acontece ali? O pessoal decide fazer um jantar para comemorar a ressurreição de Lázaro. O contexto aqui, Jesus tinha acabado há poucos dias, ele tinha ido até lá e tinha ressuscitado a Lázaro, né? E olha só o que acontece aqui quando a gente vê o texto. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia. É interessante porque 2 episódios, no episódio quando Jesus ele vai visitar eles na casa então deles, né, em Betânia, que está lá em Lucas, no capítulo 22, Lucas capítulo 10. No Lucas capítulo 10, quando Jesus ele vai e faz uma visita, Marta está servindo. Não sei se você lembra o episódio, mas Marta servindo, Maria está sentada ali aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar, e Marta pede para Jesus: o senhor não vai pedir para ela me ajudar? Eu estou com muitos afazeres, né? Ele chega, provavelmente ele chegou no momento que estava tendo uma faxina ali, e Marta continua trabalhando, e Maria, nesse caso, ela para e senta ali aos pés de Jesus, e Marta reclama, né? E Jesus fala para ela, Marta, ela escolheu a melhor parte. E agora a gente vê aqui o seguinte, que eles estavam dando o jantar para Jesus, e Marta está servindo, ou seja, aquilo era o que Marta gostava de fazer, servir, né? Então não podemos nem condenar, falar que ela estava errada naquele episódio, quando ela pede para ajuda, porque para ela, uma forma de adoração era essa, era poder servir, né? Se a gente pegar, tem um livro que chama 5 Linguagens do Amor, uma das linguagens reconhecidas como sendo uma linguagem de amor, que a pessoa demonstra amor por outro, é justamente a linguagem do serviço, a linguagem de servir. E Marta provavelmente tinha essa linguagem, ela gostava de servir. Então ela estava aqui servindo. Mas olha só que interessante, Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Lembra que eu falei ali naquele texto de Lucas 22, que nós vimos que Jesus falou: olha, vocês que permanecem comigo, ou seja, aquele que permanecer comigo, né, eu vos destino o reino, e aí este sentará à mesa comigo. Aqui prova isso, porque Lázaro, ele não era para estar aqui. Lázaro, há poucos dias atrás, ele estava morto, e Jesus ressuscitou a Lázaro, e aí então Lázaro ganhou o direito de sentar à mesa com Jesus. Então não é por acaso que está escrito aqui: Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. E na verdade nós sabemos disso, que Lázaro não era para estar aqui, né? Era para ter esse jantar, na verdade, não sei nem se era para acontecer, porque há poucos dias atrás, a família de Lázaro, os amigos de Lázaro, tinham passado por uma situação de tristeza com a morte de Lázaro. Mas Jesus vai e ressuscita Lázaro, né? Só lembrando a história, isso aqui está um pouco antes, né? Nós estamos no capítulo 12 aqui,
Mas no capítulo 11, João conta sobre a ressurreição de Lázaro. E Jesus, ele está distante ali de Betânia, mas ele recebe o recado que Lázaro está doente. E Jesus demora um pouco para ir, né? Diz que ele fica mais 2 dias ainda na cidade onde ele está e depois ele decide ir. Mas a região de Jerusalém ali é uma região perigosa para ele, porque ali os judeus já estavam tentando matar Jesus. Ele já sabia que ele era procurado, que o pessoal já queria matá-lo. Tanto que os discípulos tentam desanimá-lo, mas ele decide voltar. E aí quando ele volta, ele encontra Marta no meio do caminho, e Marta vai chamar Maria. E Maria, ela vem correndo, né? Olha aqui, ó, o que diz o texto. Quando Marta avisa Maria. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, isso Marta, né? Chamou em segredo Maria, a sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, pensando: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha só, Maria vai e se lança aos pés de Jesus e clama: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Agora, então, nós vemos o seguinte, e aí, né, a sequência dessa história é Jesus, ele vai com ela até o sepulcro, e lá ele chama Lázaro, e Lázaro ressuscita. E isso causou um alvoroço ali, não só na cidade de Betânia, mas em toda Jerusalém, toda a região da Judéia, porque aquele evento, a ressurreição de Lázaro, provocou um clamor em toda aquela região por Jesus, né? As pessoas passaram a acreditar muito, e o testemunho de Lázaro foi muito forte. Lázaro provavelmente era um cara muito conhecido. Olha só, Jesus já tinha feito esse milagre antes, tinha dado esses sinais antes, né? O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, né, que era um príncipe lá da sinagoga, ele já tinha ressuscitado tanto o filho da viúva quanto a filha de Jairo, né? E agora ele ressuscita Lázaro. Só que a ressurreição de Lázaro foi algo diferente, foi algo realmente que comoveu ali toda a região, e aquilo ali se espalhou, e todo mundo queria ver Lázaro. E aí então eles estão aqui nesse jantar, Lázaro está à mesa, e aí olha o que acontece, né? Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, ele faz questão de frisar que é um nardo puro, né, de muito preço. O que uma moça está fazendo com um vaso, com uma vasilha de um nardo puro? Porque o nardo era muito caro, né? A gente estudando a origem do nardo, ele naquela época devia ter, provavelmente só no Himalaia, na Índia, né, parte da China, e para ela ter aquilo lá, ela teria que ter gasto muito dinheiro. E provavelmente, né, alguns estudiosos dizem que ela estava guardando para o dia do casamento, porque diz que as jovens, elas iam juntando aos pouquinhos, né, um pouquinho de unguento, até juntar uma quantidade para ela se perfumar, para ela tomar banho e se perfumar com aquilo no dia do casamento, ou seja, no dia mais importante de sua vida. Mas Maria, ela resolve então usar aquele nardo puro. Eu repito, aqui faz questão de dizer que é puro, porque provavelmente também devia ter muita gente que misturava, que falsificava. Mas ela pegou aquele óleo precioso e ela então derrama sobre Jesus e unge os pés de Jesus. E com os cabelos ela enxuga os pés de Jesus, né? Aqui eu queria só chamar a atenção, olha só. A gente vê que Maria, ela é citada 3 vezes nos evangelhos. A primeira vez, quando eu falei naquela que Jesus vai visitá-las em casa, que Marta está servindo, está trabalhando, e ela fica aos pés de Jesus. A segunda vez é quando ela vê Jesus chegando, que Lázaro está morto, e nós vimos aqui o texto, ela se joga aos pés de Jesus. E a terceira vez é agora, em que ela vem e novamente se coloca aos pés de Jesus, né?
perceba o seguinte: a primeira vez era um dia comum, era um dia de faxina, onde Jesus vai fazer uma visita e ela está aos pés de Jesus. A segunda vez é um momento de muita tristeza, é um momento em que está acontecendo ali o luto pela morte de Lázaro, ou seja, ela está muito triste. E a terceira vez, eles estão no momento de comemoração, no momento de festa, no momento de ceia. Marta nos ensina que nós não devemos escolher o momento certo para adorar a Deus, que a adoração ao Senhor ela tem que ser em qualquer circunstância da nossa vida. Se é numa circunstância onde a gente está tranquilo, bem, se é numa circunstância onde a gente está com profunda tristeza, ou se é numa circunstância onde a gente está exaltando de alegria, onde a gente está muito feliz, e qualquer situação é momento para a gente adorar a Deus. E Maria, as 3 vezes que ela é citada aqui na Bíblia, ela está em adoração a Deus. Só lembrando quem ligou agora, nós não estamos falando de Maria, mãe de Jesus, nós estamos falando de uma Maria que era amiga de Jesus, que era irmã de Marta e de Lázaro. Mas ela queria estar aos pés de Jesus. Então não tem lugar melhor para se estar do que aos pés de Jesus. Não tem nenhum lugar melhor para que a gente esteja do que aos pés de Jesus. E acontece então que depois disso ela derrama então aquele unguento. E com aquele unguento ela enxuga os pés de Jesus. E quando ela enxuga os pés de Jesus, mas quando ela derruba aquele azeite de nardo, aquele óleo de nardo, diz que mudou o clima da casa. Quando ela derruba aquilo lá, diz que o cheiro daquele perfume, daquele nardo, encheu toda a casa, mudou o clima. E aí é uma coisa que eu quero deixar também uma mensagem para você. Aonde tem um adorador, o clima muda. Você pode estar no meio de um monte de gente, de ateu, de gente que não acredita, enfim. Você pode estar no meio de pessoas que desdém, que façam chacotas com a palavra de Deus. Mas se você é um verdadeiro adorador, onde você está, o clima é diferente. O clima muda, porque a adoração a Deus faz com que todo o ambiente mude. E quando ela vem com aquele nardo e ela derrama e unge os pés de Jesus, diz que aquilo ali o perfume infestou toda a casa. Devia estar um cheiro de comida ali, Eles estavam servindo o jantar, mas o cheiro do nardo, ele invadiu a casa. E aí ela enxuga os pés de Jesus com os cabelos. Então eu fico imaginando o seguinte: a hora que ela passa os cabelos e ela solta, aquele cheiro deve ter acompanhado ela por muito tempo. É outra coisa que eu quero deixar para você também. Toda vez que a gente adora a Deus, aquela adoração acompanha a gente também. Então a gente fica contagiado com aquela adoração. Aquilo lá contagia a gente, de maneira que fica aquele cheiro da adoração no ar por muito tempo. Nós precisamos também aprender a adorar a Deus em espírito e em verdade. Isso daí traz benefício para nós também. Bom, e aconteceu que quando ela faz isso, um dos discípulos acha ruim. Nesse texto aqui, João está falando para nós que foi Judas que falou: puxa, a gente poderia ter vendido esse nardo aí por 300 dinheiro. Ele está dando uma referência aqui, é o seguinte: naquela época, um dinheiro, se você pegar aquela parábola que o homem saiu a contratar, foi às 6 horas da manhã, e ele contratou trabalhadores, ele combinou de dar um dinheiro. Depois ele vai às 9 de novo, ele combina e ele dá para todos eles um dinheiro, ou seja, um dinheiro ou um denário, depende da tradução bíblica, é referência de um dia de trabalho. Se a gente considerar um ano de 365 dias e que aos sábados eles não trabalhavam, nós descontamos aí 48 sábados, vamos arredondar a conta, a gente desconta 50 sábados, então você vê o seguinte, que um dia útil para eles ali tinha pouco mais de 310 dias. E ele fala quem vender por 300 dinheiros, ou seja, era praticamente quase um ano de trabalho o valor daquele nardo que ela derramou e que ela ungiu os pés de Jesus. E Judas então fala isso: por que nós não vendemos por 300 dinheiro? Ele não estava preocupado com os pobres, igual ele fala aqui, nós poderíamos ter dado dinheiro ao pobre. Ele queria que aquele dinheiro fosse para a bolsa, porque o próprio texto diz que ele pegava dinheiro da bolsa, Jesus, mesmo sabendo
que Judas ia traí-lo, mesmo sabendo que os defeitos que tinha Judas, ele permitiu que Judas andasse com ele, né? Essa é mais uma lição para todos nós, porque mesmo ele sabendo que nós vamos traí-lo, mesmo ele sabendo que muitas vezes a gente não anda em comunhão com ele, ele permite que a gente possa estar com ele. Ele permite, e a morte dele na cruz foi por nós. Ele não deixou de morrer na cruz por nós, né? Então, mais um motivo para a gente adorar a Deus, mais um motivo para a gente colocar toda a nossa adoração. Porque mesmo sabendo que nós somos falhos, mesmo sabendo que nós somos pecadores, ele permite que andemos com ele. E Jesus permitiu que Judas andasse com ele, mesmo sabendo dos problemas de Judas e mesmo sabendo que Judas ia traí-lo. Mas é interessante porque Judas, ele não está preocupado com os pobres, mas ele se escondeu atrás de uma obra para poder justificar. E aí eu quero dizer a vocês que muitos fazem isso. Muitos fazem algo de bom para alguém, achando que isso vai fazer ela merecer o céu. Muita gente se esconde atrás de uma boa obra para não ter que adorar a Deus. Mas o que vai nos levar para a salvação, o que vai nos dar o direito à salvação, é justamente a nossa fé, é a graça do Senhor. Então precisamos aprender a adorar a Deus. Precisamos aprender que o que nos leva para o céu é a nossa fé. Enfim, Judas então fala isso. Se a gente pegar os textos lá de Mateus 26 e de Marcos 14, você vai ver que eles contam essa história, mas eles falam o seguinte, que ela vem, que ela derruba o azeite ou o unguento, né, o nardo puro, sobre Jesus, sobre a cabeça de Jesus, e diz que os discípulos se indignaram, né? Mateus diz que os que estavam ali, os discípulos se indignaram, e Marcos fala que muitos se indignaram. Ou seja, apesar de João declarar que Judas foi aquele que falou, mas a gente sabe que todos os discípulos, que as pessoas que estavam ali, se indignaram com a atitude dela, né? E quantas vezes uma adoração faz com que as pessoas em volta realmente fiquem indignadas? Quantas vezes as pessoas que talvez sentem até inveja daquele que é um verdadeiro adorador? Então o que eu falo para você é o seguinte: independente das críticas, independente se vão falar que você passou por lavagem cerebral, que você ficou louco, não importa. O que importa é que você adore ao Senhor. Então não se preocupe com as críticas, porque elas virão. Mas o importante é você estar nos pés de Jesus. O importante é que o melhor lugar para a gente estar é aos pés de Jesus. Então não dê ouvido às críticas. Você vê que Maria não se importou com nada do que pudessem pensar. O que ela quis, na verdade, é aquilo que ela guardou para o dia mais importante da vida dela. Ela usou naquele dia aos pés de Jesus, né? E aí então depois a gente vê que Jesus repreende todos eles, falando assim: olha, ela guardou aquilo para o dia da minha sepultura. É como se fosse ali um ato de profecia, sabendo que Jesus, dali a poucos dias, ele ia se entregar e ele ia ser crucificado, morto. E aí então era uma tendência deles na época de fazer ali um tratamento no corpo, né? Como se fosse embalsamar o corpo para depois colocar na sepultura. E Jesus então fala para eles: olha, ela está preparando tudo isso para o dia da minha sepultura, né? A adoração, nós precisamos aprender a adorar a Deus em todos os momentos. E Jesus ainda fala isso, olha, inclusive na morte dele, porque a morte dele foi o que deu a ele, né, o direito de resgatar os nossos pecados. Então nos deu liberdade. A morte de Cristo nos trouxe a vida. Nós precisamos aprender isso também, que a morte de Cristo nos trouxe a vida. Então nós precisamos estar sempre preparados. A nossa adoração é preparando, como se fosse uma comemoração daquilo que nos deu a vida, que foi a morte de Cristo, tá? E aí depois, olha só, o texto termina falando o seguinte: os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Por quê? Porque Lázaro era uma prova viva do poder de Jesus. Lázaro era uma prova viva que Jesus realmente ele tinha o poder de ressuscitar os mortos. E
eu quero dizer para você isso daí. Uma vez eu preguei sobre isso aqui. Nós somos prova viva do amor de Deus. Nós que andamos com Deus somos prova viva. E Satanás vai ficar o tempo todo tentando te ceifar, tentando tirar você da presença de Deus. Então a gente passa também a ser alvo. Perseguição acontece aos cristãos. Por quê? Porque nós somos testemunhas vivas de que Deus, Ele é capaz de nos ressuscitar, de nos dar vida. E a palavra de Deus diz que Jesus veio para isso, para nos dar vida e vida em abundância. Então que essa mensagem possa ficar no seu coração, sabendo que não há momento certo para adorar a Deus. Nós precisamos adorar a Deus em momentos comuns e no dia a dia, em momentos de profunda tristeza e em momentos de profunda alegria. Marta nos deu esse exemplo aqui, Maria nos deu esse exemplo de que a gente sempre tem que adorar a Deus e que não há lugar melhor para a gente estar do que aos pés de Jesus, né? E a gente sabe que quando Jesus nos tira do lamaçal, quando Ele realmente nos dá vida, a gente passa a sentar na mesa com Ele, a gente passa a fazer parte do reino e de sentar à mesa com Cristo. Amém? Que esta palavra possa ter te ajudado a saber que o importante é a gente estar em adoração ao nosso Deus. Tá bom? Deus te abençoe. Se você puder fechar seus olhos, eu gostaria de fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento. Agradecemos, Deus, porque o Senhor é um Deus que nos sustenta. Que apesar das nossas falhas, Deus, apesar dos nossos erros, dos nossos pecados, o Senhor está disposto a nos aceitar, a caminhar contigo e a sentar à mesa com o Senhor. Assim como fez ali Judas, que o Senhor sabia das falhas, o Senhor sabia dos erros, mas ele sentou à mesa com o Senhor. Então, Deus, nós somos gratos, porque todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, mas nós alcançamos esse direito pela fé em Jesus Cristo. A morte de Cristo na cruz do Calvário nos permitiu que a gente tivesse acesso direto à sua mesa, direto ao reino. Então, Pai, nós te agradecemos por tamanho amor, por esse amor infinito, Deus, que o Senhor tem por nós, que mesmo sabendo de todos os nossos defeitos, o Senhor nos acolhe com amor e a tua misericórdia nos alcançou. E ela hoje se renova a cada manhã, porque o Senhor sabe que a gente comete erros a cada dia, Pai. Então nós somos gratos ao Senhor por isso. Senhor, eu quero te apresentar a vida de todos os que estão nos assistindo, apresentar a vida do Valdeir, Pai, que falou comigo um pouco antes aqui, que o Senhor possa abençoá-lo, apresentar a vida, Senhor, do pessoal que trabalha comigo, da minha casa, Pai. Coloca teus anjos ao redor da minha casa, visita, Senhor, aquele lugar e opera, Senhor, milagres, proteja, Senhor, a minha família. Pai, abençoe, Senhor, todos os que estão aqui nos acompanhando. Eu apresento, Senhor, a vida dessas pessoas. Este livro que eu tenho aqui de oração, Pai. Quero pedir pela vida de cada uma pessoa que está aqui nesse livro, que o Senhor possa também abençoá-los. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Meus amados, obrigado, viu? Obrigado a todos aí que estiveram comigo. Olha, muita gente hoje, eu não vou conseguir ler todo mundo. Eu vou ler aqui alguns, viu? Os primeiros aqui, ó. O Silvio Talarico, a Helena, a Regina, a Carla, a Ângela, o Carlos, quem mais? O Lucas, Sérgio Carrara, Cici, a Helena, o Carlos Oliveira, Verenir, Simvaldo, o Biraci, Edilene, Rosângela, Renata. Que Deus te abençoe, viu, Renata? A Renata Xavier, a Márcia Regina, Marisol, o Otávio, Rosângela, Tássio, Maildes, Arley, César, o Charles, Elaine, a Elaine Cunha, que Deus abençoe, o Rodrigo, o César Santos, a Terezinha Galhardo, Aires, Silvane, Sandra, Maria Sueli, Valdenê, Júnior, Romário, Caio, Silvia, Alex, Evangelista Alex, Daniel, Onésimo, Álvaro, Itamar, Marta, meu Deus, é muita gente, desculpa gente, é muita gente, a iluminar a todos, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente e até terça-feira que vem com mais um
Quem tem sede venha, tá bom? Tchau e até mais.